Nos diz a palavra de Deus em Oséias capítulo 4, versículo 4. O Senhor Deus diz: não acusem nem repreendam o meu povo. A minha acusação é contra vocês, sacerdotes. Dia e noite vocês andam sem rumo, e os profetas fazem o mesmo. Vou acabar com Israel, a mãe de vocês. O meu povo não quer saber de mim, e por isso está sendo destruído. E vocês, sacerdotes, também não querem saber de mim, e esqueceram as minhas leis. Portanto, eu não os aceito mais como meus sacerdotes, nem aceitarei os seus filhos como meus sacerdotes. Quanto maior o número de sacerdotes, maior também é o número de pecados que cometem. Por isso vou fazer a glória deles virar desgraça. Eles ganham a vida à custa dos pecados do povo, e por causa disto querem que o povo peque. Portanto, os sacerdotes sofrerão o mesmo castigo que vou fazer cair sobre o meu povo. Vou castigá-los, e eles terão de pagar pelo mal que fizeram. Os sacerdotes estão me abandonando e adorando outros deuses. Por isso comerão dos sacrifícios que o povo me oferecem. Mas não ficarão satisfeitos. Adorarão os deuses da fertilidade, mas não terão filhos. Oséias capítulo 4, do versículo 4 até o versículo 10. Irmãos, infelizmente, nós temos contemplado em nossos dias uma repetição desta realidade comum a Israel. Israel passou por diversas fases. Israel teve seus dias de glória, com certeza teve seus dias de pecado, erraram de uma forma intensa, não conseguiram dar glórias ao Senhor, não conseguiam ficar de pé na presença de Deus. E muitas vezes, amados, os sacerdotes eram os culpados, porque eles estavam de acordo com a situação. Eles estavam de acordo com aquela situação pecaminosa que envolvia todos os judeus. Eles concordavam com aquilo. Um dos pontos favoráveis para os sacerdotes é que eles comiam dos sacrifícios. Quanto mais sacrifício, mais eles tinham. É uma coisa incrível isso. Quanto mais sacrifícios, mais abundante era a mesa dos sacerdotes. E os sacerdotes, com certeza, eram em número muito grande mesmo. Mas trazendo isso para os nossos dias, trazendo isso para a nossa realidade contemporânea, nós temos visto, irmãos, uma repetição lamentável dos dias de pecado de Israel em nossa comunidade, em nossa sociedade chamada cristã evangélica. Nós temos contemplado que muitos sacerdotes, a exemplo daqueles, estão aproveitando a ignorância espiritual do povo, aproveitando em que o povo está querendo apenas a autossatisfação, querendo apenas satisfazer o seu ser, estar de bem consigo mesmo. Mas os sacerdotes estão, a exemplo dos judeus, amados, nossos sacerdotes atuais, ensinando a mesma coisa, ou seja, ensinando o povo uma situação de vida espiritual que não condiz com aquilo que Deus quer para mim, não quer para você que está me escutando. Porque o Senhor, acima de todas as coisas, exige que nós sejamos homens, que sejamos mulheres, jovens, adolescentes, que sejamos pessoas que procuram colocar sua vontade em primeiro lugar, que procuram observar os seus ensinamentos, praticá-los no dia a dia, vivenciá-los com intensidade de vida, vivenciá-los com todas as forças do seu ser. Mas nós encontramos uma igreja doente, uma igreja corrompida, uma igreja que necessita de sustentação bíblica, necessita de alicerce na palavra, uma igreja que ensina, meu amado, que ensina que já não é mais necessário buscar uma intimidade com Deus, buscar uma comunhão com o Senhor, buscar uma vida digna aos pés do Eterno, mas que planta na cabeça das pessoas apenas a satisfação, apenas
a alimentação da sua vontade pessoal. As pessoas estão indo para a igreja em busca de uma realização pessoal, ao invés da presença do Senhor, de uma proximidade com Deus, de um desenvolver de comunhão com o Pai eterno. E infelizmente, amados, nós temos visto que os sacerdotes estão muito felizes com estas situações. Os sacerdotes estão, a exemplo daqueles do Antigo Testamento, eles estão muito bem porque eles comem daquilo que o povo, carente de uma alimentação, carente de uma realização talvez profissional, conjugal, pessoal, seja qual for a área, pessoas que estão buscando uma solução para os seus problemas, que para tal procuram os sacerdotes dos dias atuais, a exemplo do Antigo Testamento, com seus sacrifícios, visando, amados, visando não uma comunhão com Deus, uma proximidade com o Senhor, mas visando apenas o seu eu, visando apenas a sua realização material. Sabe por quê? Porque são ignorantes, porque são pessoas que não conhecem a palavra de Deus, porque são pessoas que não estudam a Bíblia, porque são pessoas que preferem deixar-se mover por aquilo que ouvem, mover por aquilo que querem, do que procurar conhecer aquilo que Deus quer para a vida do ser humano, para a minha vida, para a tua vida. É preciso entender, meu irmão muito amado, muito precioso, amado de Deus, profundamente amado por Deus, amado de uma forma tão intensa que você jamais poderá compreender. É preciso entender que vivemos para satisfazer a vontade do Senhor, que o nosso chamado é para fazer a vontade de Deus, a tempo, a fora de tempo, a tempo quando você está bem, quando você está na vitória, quando você está passando por cima das dificuldades, quando você está andando de uma forma agradável, e fora de tempo também, quando você está ali nas dificuldades, nas aflições, nas perseguições, enfim, pagando pelas dificuldades, talvez de ações não sábias ou de ações más. Seja qual for o teu estado neste momento, seja a tempo, seja fora de tempo, seja você muito ruim, não importa. O que importa é que você busque estar presente na presença do Senhor, que você esteja diante do trono do Senhor, que você esteja se derramando diante de Deus, que você esteja querendo satisfazer o Senhor acima de todas as coisas, que você esteja querendo apenas agradar o Senhor. E se sobrar da misericórdia de Deus em favor da tua vida, com certeza aí está também a tua alegria. Mas o que nós temos visto é exatamente uma inversão desta realidade. São as igrejas que estão enganando o povo, são as igrejas que estão corrompendo o povo, são as igrejas que deixam-se corromper também pelas ofertas, corromper pela fortuna, pelo ouro que recebem daqueles que não conhecem a Cristo Jesus verdadeiramente, mas acham que, se porventura ofertarem, dizimarem fortunas, valores altos, poderão ter acesso à presença do Senhor, ter acesso ao trono de Deus, receber as bênçãos de Deus. E eu quero afirmar para você que me ouve, não é por aí. Não é por aí. Porque a bênção de Deus é impossível que você possa comprá-la. É impossível que você possa recebê-la porque você doou uma quantia relevante. Para Deus isso é insignificante. Porque Deus não está olhando, porque o Senhor não está olhando o teu exterior. Deus está olhando principalmente, acima de tudo, o teu coração. E quando nós falamos coração, amados, não é esse músculo que está dentro do teu peito, mas são os teus pensamentos, é a tua mente, é a tua alma. É para isso que Deus olha, nesta área que Deus desce, que Deus sonda. E a partir do momento que o Senhor entende que você está querendo fazer uma troca, olha só, eu estou doando para a igreja 10 mil reais, estou doando para a igreja 15 mil reais, estou dando o meu carro para a igreja.
Ah, Deus vai ver, Deus vai me abençoar, porque eu sou bom. É engano teu, meu querido, é engano teu. Porque o Senhor não está preocupado com tua fortuna, Deus não está preocupado com tua situação financeira, Deus não está preocupado com aquilo que você pode dá-lo financeiramente. É preciso entender que Deus é o dono do ouro e da prata, tudo a Ele pertence, Criador dos céus e da terra. Mas, irmãos, essa ignorância espiritual, ela tem um patrocínio. Ela está sendo patrocinada pelas igrejas que eu chamo de igrejas piratas, que pregam um evangelho pirata, um evangelho desconectado da verdade de Deus, um evangelho desconectado dos céus, mas um evangelho visando apenas o bem-estar pessoal, visando muitas vezes visando o enriquecimento pessoal, o enriquecimento da denominação. E em troca disso, fazem promessas mentirosas, promessas que não possuem bases bíblicas, promessas que estão totalmente desassociadas com a realidade da palavra de Deus. São os sacerdotes que estão enganando o povo carente do conhecimento do Senhor. E nos diz a palavra ainda, meus irmãos, que as pessoas erram porque não conhecem a palavra do Senhor, erram porque não conhecem a Bíblia, porque se conhecessem a palavra de Deus, não se deixariam enganar por tantas promessas mentirosas que são feitas hoje nos púlpitos das muitas igrejas espalhadas pelo nosso Brasil. Oh, meu amado, você precisa estar atento a esta realidade. Você precisa de uma restauração financeira. Você está necessitado de uma cura. Você está necessitado que tua vida conjugal seja restabelecida. Você está necessitado de uma bênção, seja ela qual for. Está precisado da mão de Deus na tua vida. Não é o teu muito ofertar. Não é o fato de ser fiel nos dízimos. Não é o fato, meu irmão, de carregar talvez um óleo santo, uma toalhinha, ou sei lá o que, um ícone que hoje são dados nas igrejas como se fossem objetos vindo dos céus e poderosos para fazer coisas extraordinárias. Não são essas coisas que vão produzir um efeito restaurador na tua existência. O que você precisa fazer, primeiro, é reconhecer a soberania de Deus, é reconhecer que estás longe do Senhor, é reconhecer que precisas retornar, pegar o caminho de volta, dar meia volta na tua jornada e voltar para o ponto inicial, consertar tua existência com o Senhor, confessando o teu pecado, confessando o teu erro, confessando tuas falhas e tomando posse do perdão. Após tomar posse do perdão, seja fiel ao Senhor. Busque em primeiro lugar o reino dos céus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. E quando você buscar em primeiro lugar o reino de Deus, isso significa que você vai viver em santidade, em pureza, produzindo frutos do Espírito Santo na tua existência. O servo de Deus não frutifica na carne. O servo de Deus não produz as obras da carne. O servo de Deus não tem lugar na sua existência para as obras da carne. Se o servo de Deus, na sua vida diária, se ele tem produzido as obras da carne, e obras da carne são os desejos humanos, a vontade pessoal, aquilo que distancia o homem de Deus, mas que é tão comum em nossas vidas, lamentavelmente. Se nós colocamos as obras da carne num pedestal em nossa vida, se nós acariciamos a nossa vontade, acariciamos os nossos desejos, damos vazão a esses desejos na nossa vida, é impossível que você tenha comunhão com Deus. É impossível que você desenvolva laços de intimidade com o Eterno. É impossível que você tenha vitória com o Senhor.
É impossível que você vença no teu dia a dia. É impossível que você cresça na presença de Deus. É impossível que tu sejas mais que vencedor em Cristo Jesus. O homem que não produz, a mulher que não produz, o jovem que não produz, o adolescente que não produz os frutos do Espírito Santo na sua vida diária, ele precisa de uma restauração. Ele precisa de confissão de pecado, ele precisa de arrependimento, ele precisa dar meia volta na sua vida, retomar o caminho santo, trilhar o caminho de Deus, viver segundo os princípios do Senhor e, desta forma, com certeza, ele será vitorioso. Será vitorioso na sua existência, será vitorioso nos seus empreendimentos, será vitorioso naquilo que faz, porque tudo quanto faz, ele faz para a honra, faz para a glória, faz para ver o Senhor ser honrado, ser bendito, ser engrandecido, ser glorificado, ser exaltado em suas ações. É assim que devem ser nossos atos, amados. Tudo quanto venhamos a fazer, que o Senhor receba toda a honra e toda a glória. E isso se aplica em todas as áreas da minha vida, da tua vida. Isso se aplica em todas as áreas da nossa existência. Mas, se um sacerdote desses sacerdotes piratas que estão nas igrejas piratas, pregando o evangelho pirata, promete aquilo que você não está habilitado a receber, em troca de um ícone sagrado. O que são os ícones sagrados? São as águas por aí, enfim, tanta coisa hoje que a igreja distribui, como se aquilo tivesse poder, estivesse ali dentro daquele objeto a presença de Deus. Tem muita gente falando, leve isso para sua casa, coloque isso lá dentro que o Senhor vai fazer maravilhas na tua casa. Isso não existe, gente. Isso não existe. Não existe. Deus se carrega no coração. Deus não se carrega num pedaço de pano, em um copo d'água. Deus não se carrega em um objeto. Deus, nós o carregamos dentro de nosso coração. Porque o nosso coração precisa ser a habitação do Todo-Poderoso. Mas a palavra de Deus nos fala de forma clara que o Espírito de Deus não habita em templos impuros, imundos, sujos, por lavar. A tua casa, o teu templo precisa estar purificado, lavado, restaurado, para que tenhas em teu viver a habitação do Espírito Santo de Deus. Mas se a tua vida está totalmente imunda, se o teu coração é sujo, se você é aquele que produz as obras da carne no teu dia a dia, e se você vai a uma igreja e o pastor pirata diz para você que se você ofertar tanto, Deus vai te abençoar com bens materiais, Deus vai te dar uma casa, vai te dar um carro, vai te dar uma esposa, vai te dar um esposo, vai te dar um emprego, vai te dar, enfim, tudo aquilo que teu coração almeja e alegra o nosso coração. Se fazem essa promessa para você, não se deixe enganar. Não se deixe enganar. Porque você precisa entender que a palavra de Deus é superior à palavra desses sacerdotes piratas que estão por aí. Entenda isso. Se Deus na sua palavra diz que Ele não habita em templos impuros, que Ele não tem comunhão com vidas imundas, com vidas que estão na prática do pecado, seja mentira, seja a prostituição, adultério, enfim, seja qual for o tipo de pecado, você sabe que é pecado? Pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. Se você está na prática desse pecado, você não está em comunhão com Deus. E se você não está em comunhão com Deus,
não é o sacerdote, não é o apóstolo, não é o bispo, não é o padre, não é o pastor, não é o presbítero que vai restabelecer a tua comunhão, porque esse restabelecimento passa primeiro pelo teu arrependimento, e sem arrependimento é impossível que haja perdão de pecado. Primeiro você arrepende, depois você confessa para Deus, e Deus vai estudar o teu coração. E se for um arrependimento verdadeiro, uma confissão real, você terá os teus pecados definitivamente apagados e você passa a ter comunhão com Deus. A tua comunhão será restaurada por completo. E eu quero afirmar para você algo, meu irmão, anota isso. Não há pessoas que possuem comunhão maior com Deus. Não existe. Há pessoas chamadas para áreas determinadas no reino do Senhor. Mas todos, independente da sua posição social, da sua posição eclesial, todos podem desenvolver uma comunhão intensa com Deus. Uma comunhão real, uma comunhão plena, uma comunhão verdadeira. Tome posse disso. Sabe por que você não sabe destas coisas? Sabe o porquê da tua ignorância espiritual? É porque você não tem lido a palavra de Deus. É porque você não é como os crentes de Bereia que iam para a palavra de Deus conferir se os apóstolos estavam pregando de acordo com aquilo que eles conheciam de Deus. Eles conferiam na palavra. Mas você não quer ter esse trabalho, você quer receber tudo mastigado, mas o Senhor afirma para você que é necessário conhecer a palavra de Deus para que você não seja enganado pelos espíritos imundos que habitam neste mundo e que está habitando em muitos corações de pregadores, piratas que estão nas mais diversas igrejas por aí, prometendo aquilo que Deus não prometeu. Claro, em troca de uma ajuda financeira. Isso não existe, meu irmão. Não se deixe enganar pelo maligno. Não se deixe enganar pelo capeta. E no texto de Oséias capítulo 4, nós vemos que os sacerdotes, eles enganavam o povo era enganado pelos sacerdotes, mas o Senhor pesava a mão tanto sobre o povo quanto sobre os sacerdotes, porque o povo era indesculpável diante de Deus, porque eles também tinham acesso às verdades do Senhor, e eles poderiam conferir se os sacerdotes estavam agindo de forma correta ou não. Hoje também, da mesma forma, o Senhor vai pesar a mão sobre tua vida, porque você tem a palavra de Deus e você pode conferir se aquilo que é pregado, se aquilo que é prometido está em compatibilidade, está em total compatibilidade com os princípios bíblicos ou não. E se estiverem fora da verdade bíblica, o Senhor nos diz que devemos considerar como anátema, como maldito e não nos deixar enganar. E olha, que ele diz, mesmo que um anjo, quanto mais por homens. Que você, meu irmão, abra teu coração para o Senhor. Deixe a palavra de Deus envolvê-lo. Pratique a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Busque uma vida santa, uma vida reta. Porque sem santidade é impossível ver a Deus. Queres ver a Deus? Queres comunhão com o Senhor? Seja santo. E ser santo nada mais é do que ser separado das práticas imundas, pecaminosas, erradas desse mundo. Quando você procura pautar a tua vida em princípios divinos, você está desenvolvendo uma vida santa, uma vida segundo o coração de Deus. Amém? Que você medite nessa palavra. Que você tome posse dessa palavra no teu coração. Não se deixe enganar pelos espíritos imundos que habitam os corações dos profetas piratas, dos pastores piratas, dos sacerdotes piratas, apóstolos piratas, bispos piratas, presbíteros piratas, que estão aí na frente também de igrejas piratas, porque são uma cópia falsificada da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, da palavra santa e imutável de Deus. Que Deus te abençoe
em nome de Jesus.